Pessoal, aqui gravando aqui para vocês, onde realmente nessa leitura desse livro a coisa fica realmente interessante, onde que eu encontrei muitas pedras preciosas. A partir de agora vocês vão se encantar. A harmonia oculta é superior à aparente. Por quê? Porque a harmonia oculta é superior à aparente? Porque a aparência está na superfície e a superfície pode enganar. A superfície pode ser cultivada, pode ser condicionada. No centro você é existencial, na superfície você é social. O casamento está na superfície, o amor está no centro. O amor possui uma harmonia oculta, o casamento possui uma harmonia aparente. Vá à casa de um amigo, se você olhar pela janela e poder vê-lo brigando com a esposa, notará como o rosto deles é feio. No momento em que você entra, tudo muda. Eles são tão polidos, falam com o outro com tanta amabilidade. Essa é a harmonia aparente, uma harmonia artificial. No fundo, não existe harmonia, mas apenas maneirismos, só uma demonstração. Um homem real pode parecer desarmônico na superfície, mas sempre será harmônico no centro. Mesmo que você contradiga, em suas contradições haverá uma harmonia oculta. Uma pessoa que nunca se contradiz, que é totalmente coerente na superfície, jamais viverá uma harmonia real. Existem pessoas coerentes, se amam, amam e odeiam, mas não permitem que os opostos se fundam e se diluam. São absolutamente claras no que diz respeito aos seus inimigos e amigos. São superficiais. Inventam uma coerência, mas não é uma coerência real. No fundo, as incoerências estão fervilhando. Na superfície são, de certa forma, manipuladas. Você as conhece porque elas são você. Na superfície você manipula, mas isso não ajuda em nada. Não se preocupe demais com a superfície. Mergulhe mais fundo e não tente escolher um dos dois opostos. Você terá que viver ambos. Se puder vivê-los sem pego, desligando, se puder viver os dois, se puder amar e permanecer em testemunha, se puder odiar e permanecer um observador, essa observação será harmonia oculta. Saberá tanto em que são apenas climas, mudanças de estações, estados que vêm e vão, e verá neles o Gestalt. Essa palavra alemã Gestalt é bela. Afirma que existe uma harmonia oculta entre a figura e o fundo. Não são opostos, parecem ser. Por exemplo, numa escola você vê o quadro negro e nele o professor escreve com giz branco. Branco e preto são opostos. Sim, para as mentes aristotélicas são opostos. Preto é branco e branco é branco. Preto é preto e branco é branco. São as polaridades. Mas por que esse professor escreve em branco no fundo preto? Não poderia escrever com giz branco no fundo branco? Não poderia escrever em preto sobre preto? Poderia, mas seria inútil. O preto precisa ser o fundo e o branco torna-se a figura sobre ele. Eles contrastam. Há uma tensão sobre os dois. São opostos e existe uma harmonia oculta. O branco parece mais branco sobre o preto. Essa é a harmonia. Sobre o branco simplesmente desaparecerá. Porque não existe tensão, não existe oposição. Lembre-se, Jesus teria desaparecido se os judeus não o tivessem crucificado. Eles criaram um Gestalt. Com a cruz como fundo, Jesus tornou-se mais branco. Jesus teria desaparecido completamente. Por causa da cruz, ele permaneceu. Por causa da cruz, ele penetrou no coração das pessoas mais do que Buda, mais do que Mahavir, quando metade do mundo apaixonou-se por Jesus. Por causa da cruz, ele era uma linha branca num quadro negro. Buda é uma linha branca num quadro branco. O contraste não existe. Não há Gestalt. O fundo é exatamente igual à figura. Se você apenas amar e não for capaz de odiar, seu amor não valerá a pena, será simplesmente inútil.
não terá nenhuma intensidade, não será uma chama, não será uma paixão, será simplesmente frio. Ele pode tornar-se uma paixão, e paixão é uma bela palavra porque tem intensidade. Mas como o amor torna-se paixão? Quando o mesmo homem que ama é capaz de odiar também. A compaixão tem intensidade, se o mesmo homem é capaz de sentir raiva também. Se for incapaz disso, a sua compaixão será impotente, simplesmente impotente. Ele não é capaz de fazer nada. Por isso tem compaixão. Não pode odiar e por isso ama. Quando se ama apesar do ódio, a paixão então tornou-se um fenômeno de figura e fundo. Há um Gestalt. E Heráclito está falando de um Gestalt mais profundo. A harmonia aparente. A harmonia aparente não é realmente harmonia. A harmonia oculta é a harmonia real. Portanto, não tente ser coerente na superfície. Em vez disso, encontre uma coerência nas profundas incoerências. Descubra uma harmonia entre os mais profundos opostos. Essa é a diferença entre um homem religioso e um homem de moral. O homem de moral é harmonioso só na superfície. O homem religioso é harmonioso no centro. O homem religioso será sempre contraditório. O homem de moral é sempre coerente. Você pode contar com o homem de moral, mas não pode contar com o homem religioso. O homem de moral é previsível. Um homem religioso é nunca. Nunca se sabia como Jesus iria se comportar. Seus discípulos mais próximos perceberam que não podiam prever o que ele faria. Um homem imprevisível fala de amor e de repente entra no templo, tira um chicote e expulsa os mercadores. Fala de compaixão, fala de termos de amar os inimigos e arruina todo o tempo. É um rebelde. Um homem que fala de amor parece ser incoerente. Bertrand Russell escreveu um livro chamado Por que não sou cristão? Nesse livro, ele levanta todas as incoerências. Diz, Jesus é incoerente, parece ser neurótico. No lugar diz para amar os inimigos e depois comporta como se estivesse cheio de raiva, não só com as pessoas, mas também com as árvores. Amaldiçoou uma figueira. Aproximando-se de uma figueira e sentiram fome, mas não era época de figos. Olharam para a árvore e não havia frutos. E conta-se que Jesus amaldiçoou a árvore. Que homem é esse? E fala de amor? Ele possui uma harmonia oculta, mas Bertrand Russell não pode encontrá-la, porque é um Aristóteles moderno. Não pode encontrá-la, não pode entendê-la. É bom que ele não seja cristão, é muito bom. Não pode ser um cristão, não pode ser um religioso. Ele é um moralista. Cada ato precisa ser coerente. Mas em relação a quê? Em relação a quem? Como quem deveria ter coerência com o seu passado? Uma asserção minha deveria ser coerente com a outra? Por quê? Isso só seria possível se o rio não estivesse fluindo. Você já observou o rio? Às vezes vai para a esquerda, às vezes para a direita, às vezes vai para o sul, às vezes para o norte. E você pode ver o quanto ele é incoerente. Mas há uma harmonia oculta. Ele chega ao oceano. Onde quer que esteja indo, a meta é o oceano. Às vezes ele se move para o sul porque a inclinação é para o sul. Outras vai para o lado oposto, para o norte, porque a inclinação é para o norte. Mas em todas as direções que ele se move, está buscando o mesmo objetivo, o oceano. E você pode ver o que ele alcança. Imagine um rio coerente, o rio que diga, sempre me dirijo para o sul, como posso mover para o norte? As pessoas diriam que sou incoerente. Esse rio jamais chegaria ao oceano. Os rios dos Russells e dos Aristóteles
jamais chegam ao oceano, são coerentes demais, são superficiais demais, não conhecem a harmonia oculta. Através dos opostos podem-se alcançar o mesmo objetivo. O mesmo objetivo pode ser alcançado através dos opostos. Essa possibilidade é completamente conhecida por eles, mas ela existe.